Olá, bom dia. Bom dia, paz do Senhor. Como vocês estão? Como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez. Vamos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar o nosso devocional que a gente acompanha por esse livro do Café com Deus Pai, do Júnior Rochirola. Vamos lá, vamos começar? Hoje nós vamos para o dia 15 de março. A palavra-chave de hoje é amadurecimento e a nossa leitura bíblica, ela está lá em Marcos 14. Vamos lá, vamos começar? Glória a Deus, a paz, meu povo, bom dia. Todo mundo dormiu bem? Vamos lá. Glória a Deus. Marcos 14. O plano para matar Jesus. 2 dias depois, seria celebrada a Páscoa e a festa dos pães sem fermento. Os principais sacerdotes e os escribas procuravam uma forma de prender Jesus, a traição para matá-lo, pois diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Jesus é ungido em Betânia. Quando Jesus estava em Betânia, fazendo uma refeição na casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um frasco feito de alabastro, com um perfume muito valioso, de nardo puro, quebrando o frasco, derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos que estavam ali ficaram indignados e diziam entre si, para que esse desperdício do perfume? Esse perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 denários para ser dado aos pobres, e murmuravam contra ela. Mas Jesus disse, deixe a mulher em paz. Por que vocês estão incomodando? Ela praticou uma boa ação para comigo, porque os pobres terão sempre com vocês, quando quiserem. Podem fazer-lhes o bem, mas a mim vocês nem sempre terão. Fez o que pôde, ungiu meu corpo antecipadamente para a sepultura. Em verdade lhes digo que, onde for pregado todo mundo, o evangelho também será contado o que ela fez, para memória dela. O pacto da traição. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi falar com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Eles, ouvindo isso, se alegraram e prometeram dar dinheiro a ele nesse meio tempo. Judas buscava uma boa ocasião para entregar Jesus. Os discípulos preparavam a Páscoa, e no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se faziam os sacrifícios do Cordeiro Pascual, os discípulos de Jesus lhe perguntaram, onde quer que façamos os preparativos para que o Senhor possa comer na Páscoa? Então Jesus enviou 2 dos seus discípulos, dizendo, vão até a cidade, ali tem um homem trazendo um cântaro de água e sairá ao encontro de vocês. Sigam esse homem e diga ao dono da casa em que ele entrar, mestre, pergunta, onde fica meu apartamento no qual comerei a Páscoa com os meus discípulos? E ele lhe mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado. Ali façam os preparativos. Os discípulos saíram e foram à cidade, achando tudo como Jesus lhe tinha dito. Prepararam a Páscoa. O traidor é indicado. Ao cair da tarde, Jesus chegou com os 12. Quando estava à mesa, comiam, Jesus disse, em verdade lhes digo que um de vocês que come comigo vai me trair. Eles começaram a entristecer-se e perguntar-lhe um por um, por acaso seria eu? Jesus respondeu, é um dos 12 o que comigo põe a mão no prato. Pois o Filho do Homem vai com o que está escrito ao seu respeito. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor seria que ele nunca tivesse nascido. A ceia do Senhor. Enquanto comiam, Jesus pegou um pão, abençoando, partiu-lhes e disse,
Tomem isso, é meu corpo. A seguir, pegou um cálice, tendo dado graças, deu aos seus discípulos e disse, deu aos seus discípulos e todos beberam dele. Então lhes disse, isso é meu sangue, sangue da aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade lhes digo que nunca mais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino dos céus. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Pedro é avisado. Jesus disse aos discípulos, serei uma pedra de tropeço para todos vocês. Porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vocês para Galileia. Então Pedro disse a Jesus, ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, não será para mim. Mas Jesus disse, em verdade lhes digo que hoje, nessa noite, antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. Mas Pedro insistia com a mais veemência, ainda que seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum o negarei. E todos diziam a mesma coisa. Jesus no Getsemane. Então foram a um lugar chamado Getsemane. Ali disse aos seus discípulos, sentem-se aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo Pedro, Tiago e João, começaram a sentir-se, tomando pavor e angústia. E lhes disse, a minha alma está profundamente triste, até a morte. Fiquem aqui e vigiem. Adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava, para que, se possível, fosse poupada aquela hora. E dizia, Abba Pai, tudo que é possível, passa de mim esse cálice. Porém, que não seja o que eu quero, mas o que o Senhor quer. E, voltando, achou-os dormindo. E disse a Pedro, Simão, você está dormindo? Não conseguiu vigiar nem uma hora? Vigiem e orem, para que vocês não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras, e voltando, achou outra vez dormindo, porque os olhos dele estavam pesados e não sabiam o que responder. E quando voltou pela 3ª vez, Jesus disse, vocês ainda estão dormindo, descansando, basta, chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos embora. Eis que o traidor se aproxima. Jesus é preso. E logo enquanto Jesus ainda falava, chegou Judas, um dos 12, e com ele uma multidão da espada e porrete, e vinda da parte dos principais sacerdotes e escribas e anciãos. Ora, o traidor tinha dado a eles um sinal, aquele que eu beijar é esse. Prendam e levem com segurança. E logo que chegou, aproximando-se Jesus, Judas disse, mestre, e o beijou. Então eles agarraram Jesus e o prenderam. Nisso, um dos que estavam ali, sacando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Jesus lhe disse, vocês vieram com espadas e porretes para prender como se fosse um salteador? Todos os dias eu estava com vocês no templo, ensinando, vocês não me prenderam. Mas é isso que é para que se cumprissem as escrituras. Então todos deixaram e fugiram. Jesus, seguido por um jovem coberto unicamente com lençol, seguia Jesus. Eles os agarraram, mas largou o lençol e fugiu nu. Jesus diante de Sinédrio. E levantaram Jesus, o sumo sacerdote, então se reuniram todos os principais sacerdotes e anciãos dos escribas. Pedro seguiu Jesus de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote, estava sentado entre os servos, aquentando-se ao fogo. E os principais sacerdotes e todos os sinédrios procuravam algum testemunho contra Jesus para condenar à morte. Mas não achavam nada, pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, mas os depoimentos não eram coerentes. E levantando-se algumas testemunhas falsamente, dizendo, nós ouvimos declarar, eu destruí esse santuário edificando por mãos humanas. Em 3 dias construirei outro, não por mãos humanas. Nem assim os testemunhos deles eram coerentes.
E levantando-se o sumo sacerdote no meio, perguntou a Jesus: você não diz nada em resposta ao que depõe contra você? Jesus, porém, guardou o silêncio e nada respondeu. O sumo sacerdote tornou a interrogá-lo: você é o Cristo, filho do bendito? Jesus respondeu: eu sou, e vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso, vindo com as nuvens do céu. O sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, disse: por que ainda precisamos de testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia. Qual é o parecer de vocês? Todos julgaram o réu de morte. Alguns começaram a cuspir nele e cobrir-lhe o rosto e a bater nele e a dizer-lhe: profetize. E os guardas lhe davam bofetadas. Pedro nega Jesus. Estando Pedro debaixo do pátio, veio uma das empregadas do sumo sacerdote e, vendo Pedro que se aquecia, fixou os olhos nele e disse: você também estava com Jesus Nazareno? Mas ele negou, dizendo: não conheço, nem compreendo o que você está falando. E saiu para o pórtico. E o galo cantou, e a empregada, vendo-o, tornou a dizer que estava ali: ele é um deles. Mas ele negou outra vez. E pouco depois que estavam ali, disseram outra vez a Pedro: com certeza você é um deles, porque também é galileu. Este, porém, começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem a quem vocês estão falando. E no mesmo instante, o galo cantou pela segunda vez. E então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha lhe dito: antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. E caindo em si, começou a chorar. E assim a gente termina Marcos 14. Vamos para o devocional do Café com Deus Pai. Eu acho tão interessante o quanto no mesmo capítulo, um capítulo longo, com uma leitura bem longa, Pedro: não, Jesus, eu não te nego, eu te amo. Todo mundo pode te negar aqui, ó, mas eu não. Engraçado, né? E no mesmo capítulo ele estava jurando que não conhecia Jesus. Quantas vezes eu e você agimos como Pedro? Para a gente não se encrencar. Só que Pedro caiu em si. Eu espero que eu e você caiamos em si bem rápido. Vamos lá? 15 de março, as estações da vida. Viver a fase em que estamos nos prepara para que virá. Eita! Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. Eclesiastes 3, o 1 e o 2. Anos atrás eu tinha um bom emprego, um bom salário. Então chegou o tempo em que Deus falou comigo de deixar esse emprego e assumir o ministério, que Ele estava confiando em minhas mãos. Eu ouvi o Senhor dizer: este tempo está encerrado. Em meu coração eu sabia que Deus estava falando, mas tinha um misto de entusiasmo e medo. Eu queria ir adiante, porém tinha medo de errar. Desejava ver o que Deus iria fazer, mas tinha receio de um passo em direção ao desconhecido. Às vezes Deus dá algo por encerrado, mas nós continuamos agarrados a isso. Então finalmente obedeci e hoje desfruto de um ministério saudável que tem abençoado toda a nação em vários lugares do mundo. Lembre-se de que Deus muda as coisas e como Ele quer, a fim de nos levar a lugares inimagináveis. Precisamos entender que há tempo para todas as coisas e respeitar isso nos colocará em lugares maiores do que os nossos sonhos. Você pode estar vivendo hoje uma estação difícil ou agradável. Saiba, porém, que isso é certo. As estações vêm e vão, assim como o sol nasce e se põe todos os dias. Entenda que cada fase tem o seu valor, cada experiência tem o seu preço e recompensa. Somos formados no decorrer do caminho, com altos e baixos, ganhos e perdas, críticas e elogios, abraços e rejeições. De tudo devemos tirar proveito. A questão é que não podemos ser dirigidos pela estação em si, mas pelo que Deus deseja nos ensinar e nos direcionar.
em cada uma delas. Eu quero lembrar de novo algo que eu acho que já disse semana passada ou semana retrasada. Eu estava conversando com uma discípula, uma seguidora minha, e ela falou para mim que ela estava há 2 anos lendo a Bíblia todos os dias e tentando ouvir a voz de Deus. Até que por fim Deus disse para ela, fulana, aí ela decidiu fazer um memorial de coisas que Deus tinha feito por ela nos últimos 2 anos. Que foi quando ela começou a querer de fato ouvir Deus e buscar e procurar e querer e se dedicar. Então ela disse para Deus, eu quero fazer um memorial. Eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Então ela fez uma carta, uma cartolina e ela colocou todos os ganhos que ela teve em Deus nos últimos 2 anos. E aí, quando ela terminou de fazer aquele memorial, ela escutou a voz de Deus, que ele disse para ela, olha, você tem que prestar atenção, você quer ouvir a minha voz, mas você está lendo a minha voz há 2 anos. 2 anos. E aquilo deixou ela impactada e ao mesmo tempo entusiasmada em saber que Deus está falando na palavra. Você quer ouvir a voz de Deus? É viver a palavra. Simples assim. Você tem vivido mais a palavra ou mais as circunstâncias seculares? Quem é você em Deus? Quando Deus menciona o nome de alguém na terra, ele menciona o seu? Ah, Deus me livre, tá, misericórdia, sangue de Jesus. Porque o último que ele mencionou o nome, Satanás tirou tudo. Tirou, foi Jó. Tirou tudo. Sabe o que aconteceu depois? Depois, o Jó teve o dobro de tudo que Satanás tinha tirado dele. O dobro. Ele era rico, mas ele ficou milionário, porque ele ficou muito rico. Tudo que o diabo pôde tirar dele, ele tirou. Até a saúde. E ali depois, Deus mostra no final do livro de Jó, o quanto Jó ficou rico, saudável, cheio de filho. Morreu 10, mas nasceu mais 10. Tem gente que está me dizendo assim, eu quero ouvir audível, literalmente. Eu quero te explicar uma coisa. Existem pessoas muito cheias do Espírito Santo e que nunca vão ouvir Deus audivelmente. Nunca. Poliana, como assim? Eu vou te explicar. Existem pessoas que sentem, existem pessoas que veem, existem pessoas que escutam, existem pessoas que têm discernimento e existem pessoas que têm todos esses sentidos aguçados. Talvez, ponto número 1, talvez você sinta, talvez você veja, talvez você escute e talvez você tenha o discernimento. Não significa que Deus não está falando com você, tá? Ponto número 1. Claro, eu tenho todos esses sentidos aguçados, gente. Eu vejo, eu escuto, eu sinto, eu percebo, eu tenho discernimento, mas essa sou eu. Não é todo mundo que é assim. E eu sei. Talvez você não vai você não vai estar ouvindo com esses ouvidos físicos, mas com os espirituais. Peraí, para a história um pouquinho. Por que você escuta, vê? Então, eu nasci surda. Nasci surda. Eu fiz uma cirurgia no meu ouvido. Ali eu passei a ouvir. Não só o mundo físico, mas o espiritual. Teve sentido. Eu passei por um processo. Eu nasci cega. Eu fiquei cega por 22 anos. Ah, eu quero ver igual a Poliana. Então, é que eu assim, fiquei cega 22 anos. 22 anos. Eu só via vulto. Eu fiz uma cirurgia. Naquela semana da cirurgia, eu fui batizada no Espírito. E os meus olhos espirituais se abriram. A minha mãe teve uma doença quando estava grávida de mim. E era para eu ter nascido sem função cognitiva. E eu sempre fui a melhor aluna da sala. Engraçado, né? Eu me alfabetizei sozinha, para vocês terem ideia. Foi dali que veio o discernimento. Então, assim, para você ouvir Deus audivelmente, vai ter que ter um toque carnal.
Eu quero te perguntar se vocês querem o processo. Eu nunca vi Deus chegar assim do nada. Ah, que legal, vamos aqui, toma. É bem difícil isso. Eu nunca vi. Para você ter um contato mais íntimo com o mundo espiritual, você vai ter que ter um toque. Jacó, para ele sair de enganador para príncipe, ele ficou coxo da perna a vida inteira. Jó, para ele ser milionário, ele teve que perder tudo antes, inclusive a saúde, os filhos, os bens, a casa, os servos, os animais, tudo morreu. Tudo. Davi, antes de virar rei, ele foi perseguido por Saul. Quase morreu, um monte de vezes. Então, Deus está enviando às vezes uma tribulação, na verdade, que é para te dar um kadosh, que é um processo de santificação vivido na dor. E você está tentando fugir, igual Jonas. E você está olhando e falando assim, eu não quero, Deus, sai, não, eu quero só minha vidinha aqui. Aí você quer um batismo de ouvir o mundo espiritual. Como? Comece a olhar o seu desafio com a possibilidade de se tornar mais íntimos de Deus. Nossa, Poliana, Comece a olhar a circunstância como uma possibilidade do Senhor entregar a você um processo de santificação. Porque todo sofrimento imita Jesus. Eu não entendo porque Deus está fazendo isso comigo. É porque Deus às vezes está querendo te levar a um outro nível. E você está resistindo. Aí todas as vezes que você está resistindo, você não consegue ir a um outro nível. Não consegue. Eu vou dar um exemplo para vocês. Ontem eu estava corrida, eu bati o meu dedinho no guarda-roupa. Arrancou um pedaço do dedo. Meu dedo passou, tá todo sangrando. Isso aqui, não sei nem qual é o número do band-aid que isso aqui já tá no meu dedo. Quando eu senti aquela dor, que doeu, eu peguei a pele com a mão e eu puxei. Aí que sangrou mais. Aí teve cada coisa, eu falei, o sangue tá quente, vambora. Puxei, tirei. Aí que sangrou mesmo. Aí que eu falei, é agora. E eu pensei, não vou reclamar, não vou murmurar. Talvez é isso que o inimigo quer. Nossa, Poliana, para de espiritualizar tudo. Eu não vou reclamar uma linha. Eu só vou sentir dor. Porque olha, eu tinha tudo pra estar reclamando. Pra quê? Por quê? Na hora de sair de casa, eu pronta, maquiada, de banho tomado, organizada. Eu ia ter que mexer com o computador. Como é que vai digitar com esse dedo troncho? Falei, eu não vou reclamar. Vambora. Coloca o band-aid e vambora. Mas isso significa que eu senti. Vai ter dor que é só para sentir, para você não reclamar. Você pode ficar triste. Você pode sentir. Você pode ver o sangue descendo. Pode até chorar se precisar. Não precisou não. Mas é nisso que o inimigo quer. Vamos aqui, uma dose de reclamação, uma dose de murmuração, uma dose de falta de equilíbrio. Porque foi assim que grandes homens e grandes mulheres de Deus conquistaram o céu. No dia a dia, no cotidiano, é no sangue descendo e você, aqui eu só vou sentir. Se sentir dor demais, eu vou chorar. Se não sentir dor demais, só vou colocar um band-aid para guardar aqui uma escada de não piorar a situação. Olha, eu vou falar aqui uma coisa com vocês. Existem pessoas que veem Deus em tudo e existem pessoas que não veem Deus em nada. Quem é você? Aquele que quer ver Deus em tudo ou em nada? Eu prefiro ser aquela que vê Deus em tudo. Tudo.
tudo. Deixa eu explicar. Para ouvir a voz de Deus audivelmente, tem um texto que explica. Diz assim: no que for possível, tenha paz com todos e seja santo, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, se esse texto te nortear e você vê que Deus habita num lugar que é santo, se eu for para este lugar que é santo, então eu estou mais perto de ouvir a voz de Deus. Plena, todo mundo, de alguma forma, pode ficar por perto. E alguns vão ouvir audivelmente, alguns vão ver, alguns vão sentir, outros vão ter o discernimento e outros vão ter todos os sentidos. Depende do teu processo em cada sentido do teu corpo. Pode ser que você tenha um discernimento fora do comum. Pode ser que você veja, que você sinta, que você experimente. Olha, eu tenho tantas experiências dos meus sentidos. Só que o ponto-chave é: no que for possível, tenha paz com todos e seja santo. Primeiro ponto é perdoar. Se arrepender, perdoar e pedir perdão. Depois desses 3 pontos aí, a gente vai para o ponto 2. Depois das 3, ponto 1, A, B, C. Depois do A, B, C do ponto 1, aí a gente vai para o ponto 2. Não esquece de debruçar na Bíblia todos os dias, de trocar as músicas do mundo por louvores, de trocar a bebida alcoólica por água. Não esquece de estar conectado, estar servindo. Tudo isso é um processo. Deus está por perto e Ele vê tudo. Agora eu quero saber o quanto você de fato vai se empenhar para ir para o lugar onde Deus está. Porque Deus é santo e sem santidade ninguém verá o Senhor. A palavra-chave que nos norteou no dia de hoje foi amadurecimento. O quanto você tem amadurecido nessa estação. O quanto você tem amadurecido nessa fase da sua vida. Você sabia que existem pessoas, idosas, extremamente imaturas, mais imatura do que gente de 15 anos? Sabe por quê? Porque amadurecimento não tem a ver com a idade, mas tem a ver com os processos. Tem gente que não suporta o processo e ela nunca vai ser madura. Deus tem um convite para você nessa manhã. E o convite é para você viver a vida que Ele tem para você. Não a que você tem vivido ou a que você acha que quer viver, mas a que Deus tem para você. Eu quero saber se você quer viver essa vida. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos nos manter por perto. Espírito Santo, nos leve ao caminho da salvação. Nós chamamos, te desejamos, queremos entrar no Santo dos Santos e adorar ao nome de Jesus. Espírito Santo, nos conduz ao Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Um beijo, Deus te abençoe e até amanhã. Amanhã, 5h45, eu tô aqui pra gente continuar esse devocional. Que ele é meu, ele é seu, ele é nosso, mas ele é de Jesus. E é por causa de Cristo que eu estou aqui. E vocês também, todos os dias. Um beijo. Não esquece de amanhã, quando começarmos, enviar os devocionais para todos os seus amigos, para que eles também possam desfrutar do banquete do Pai. Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.